Hoje inicia para muitos um projeto, uma rádio web, uma TV web, um portal de notícias. Mas a gente prefere chamar de sonho. Um sonho que vem de longa data, de longos anos, mas que há alguns meses começou a sair da imaginação. Um sonho de ajudar as pessoas e informar, divertir, cobrar e, se precisar, pregar. Nós vamos fazer isso pela nossa gente da Baixada. E por quê? Porque a gente é da Baixada com orgulho e muito orgulho. Essa pandemia atrapalhou um pouco, ou melhor, muito. Mas não poderíamos ficar de fora justo nessa hora. Então, ainda que parcialmente, iniciamos hoje a realização desse sonho. E convidamos a todos da Baixada a sonhar com a gente. Está oficialmente inaugurada a Rede Baixada de Notícias. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. É com imenso prazer que inauguramos nesse momento a Rede Baixada de Notícias. Você vai acompanhar aqui no programa Papo Reto comigo, Pietro Bona, diversos assuntos diferenciados, como entretenimento, política, uma série de assuntos sobre a Baixada, e vocês que estão com a gente vão ficar antenados em tudo, já que a promessa é de muita notícia para vocês. No programa de hoje que inauguramos, essa que vai ser uma grande empreitada na nossa comunicação pela Baixada, nada melhor do que falar um pouco nesse momento, do país sobre política. E estará, então, já está na linha com a gente nesse momento, ele que é vereador em São João de Meriti, o vereador Titinho. O Titinho foi presidente da Câmara, foi secretário de governo e segue no seu 5º mandato como vereador. E ele já está aqui com a gente, então, para essa que é a estreia da Rede Baixada de Notícias no programa Papo Reto. Vereador Titinho, o senhor consegue me ouvir? Boa noite. Boa noite, Pietro. Boa noite aos ouvintes. Boa noite a todos. Boa noite à família meritiense, à família da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. É um prazer hoje estar aqui batendo esse papo reto com vocês e deixar bem claro para você que estou muito feliz, e lisonjeado por ser o primeiro a ser entrevistado por essa grande equipe aí, para que a gente possa dar o pontapé inicial e parabenizar vocês pelo brilhante trabalho que já se inicia neste programa. Ok? E agradecer aí o carinho de cada um de vocês. Ok, Pedro? Muito obrigado ao senhor pela sua presença nesse programa de inauguração. É um grande prazer, em nome de toda a equipe da Rede Baixada de Notícias, recebê-lo aqui essa noite. Vereador Titinho, como eu disse antes, o senhor que segue aí o seu 5º mandato como vereador, já é um nome sólido aí dentro da cidade de São João de Meriti. Gostaria de fazer a primeira pergunta, que é uma coisa que a gente não pode fugir desse padrão nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando no país, na cidade de São João também. Como é que o senhor analisa em relação à atuação da cidade de São João de Meriti em relação ao coronavírus? Como é que a cidade está se comportando? Quais são as considerações do senhor em relação à cidade frente ao coronavírus, vereador Titinho? Bem, em primeiro lugar, eu quero pedir licença a você, até porque eu estou no seio familiar, estou dentro da minha residência, vou tirar a máscara aqui, coisa que eu aconselho a toda a população da nossa cidade para que se previna, porque nós estamos diante de uma verdadeira pandemia. Me preocupa muito, porque a gente vê aí, na noite antepassada, passamos da casa de 1000 sepultamentos que serão feitos e que estão sendo feitos no estado do Rio de Janeiro. Então é uma situação que nos choca bastante, que nos deixa muito entristecido, e principalmente na cidade de São João de Meriti, onde a gente vem acompanhando os trabalhos e a gente fica preocupado com o desleixo do poder público. Eu cheguei até a fazer um vídeo de alerta à sociedade meritiense,
onde a gente fica muito triste, onde o prefeito municipal, que é médico e que devia zelar, né, por sua população e agir com transparência, que é o principal ato de um líder, de um grande gestor público, é ter transparência nos seus atos, né, e nos acontecimentos que tem na cidade, e a gente fica muito chateado quando vê a omissão e um desleixo do gestor público e principalmente da Secretaria de Saúde, quando não dá transparência aos atos. E a gente fica preocupado, porque São João de Meriti é uma cidade que é a maior densidade demográfica da América Latina, é uma cidade onde um vírus que se contagia com proximidade, quer dizer, nós somos o primeiro na lista de poder ter o maior índice de contaminação. E hoje, quando a gente fala que fica entristecido, é porque os números estão sendo omitidos. Eu não sei o porquê, talvez seja para não ficar na lista de primeiro, segundo, terceiro maior município do estado com maior índice de morte pelo Covid, mas a gente vê a omissão e o principal, quem comanda a cidade, né, não dá os dados adequados. Eu digo isso com muita propriedade, porque fiz levantamentos, trabalhei em cima disso, e a gente vê aí esses números sendo maquiados para que talvez a gente possa, que o poder público possa dar uma tranquilidade à população. Isso me deixa muito receoso, porque tem que haver transparência. E hoje, por exemplo, talvez a gente esteja na casa aí dos 50 mortos por Covid. Isso é um absurdo porque esse número não é verdadeiro. Aqui é o contrário do que as outras cidades, de repente, vêm fazendo. Aqui é totalmente ao contrário. Aqui o cidadão é internado lá na UPA, ele vai para fazer o teste, não se faz teste, mas os sintomas são do Covid, e aí a sua grande maioria que está fazendo o teste lá num número bem superior ao que é dito, vem a óbito, e esse óbito, ao invés de falar que é coronavírus, que é o Covid, eles lá estão dando, como é que se dá o nome? Peço ajuda aí, mas uma outra insuficiência respiratória, insuficiência respiratória, pneumonia, entendeu? Quer dizer, e não coloca Covid para maquiar números. Quer dizer, a gente vê o cemitério a todo momento nos cemitérios da cidade. Porque aqui tem a concessionária São João Batista, que é a concessionária que faz os enterros aqui na cidade, tanto no cemitério de Éden, quanto no cemitério da Venda Velha, lá, cemitério da Vila Rosalie. E a gente vê os números lá, com os coveiros fazendo os enterros, fazendo o sepultamento, com todos eles com EPI, quer dizer, a grande maioria dos enterros com EPI, a gente vê em torno de 10, 12, todos os dias em cada um desses cemitérios, né? E o governo diz que no final do dia que morreu uma pessoa, ele bota lá no quadro que só foi uma pessoa, 2 pessoas que morreram por Covid. Quer dizer, isso é uma omissão na transparência, e a sociedade fica naquela tranquilidade como que não está acontecendo nada, ninguém morre. Durante todos esses dias de pandemia, só tivemos 40 e poucos mortos, 50 mortes dentro da cidade. Quer dizer, eu acho até que nem foi por Covid. Quer dizer, a comunidade, a sociedade, ela acaba se relaxando, e aí, infelizmente, vai contaminando cada vez mais, e a gente colocando risco e perdendo vidas em cima de vidas na cidade por uma irresponsabilidade do gestor público. Isso nos entristece bastante. Mas tem outros lados sem ser o da pandemia, né? Quando se fala em saúde, a gente não pode só falar do coronavírus, que é o que está na moda, vamos dizer assim. A gente tem que falar das ações que, infelizmente, pelo gestor ser médico, ela não vem acontecendo na cidade, né? Que são investimentos maciços para fazer com que a sociedade possa ter uma saúde de qualidade. E a gente não vê isso acontecendo por falta de gestão do dinheiro público, né? A gente vê toda hora os recursos nós temos,
né? Nós temos possibilidade de melhorar a qualidade de vida. E na saúde, eu não sou médico, né? Mas a gente, pela experiência que se tem no nosso dia a dia, da visão, de conversa com os mesmos, daqueles que entendem, a saúde ela tem que ter a prevenção. A prevenção é de vários lados. Um delas chama-se saneamento básico, não houve investimento nenhum. E nós temos recursos para fazer com que isso aconteça. Eu precisava saber do senhor, falando de fechamento dos centros comerciais, exemplo pelo centro de São João, que apesar das lojas estarem fechadas, a circulação de pessoas é liberada. A Alerj recusou na última terça-feira o lockdown. Ou seja, o senhor foi a favor ou contra essa decisão da recusa ao lockdown? O que o senhor acha em relação a isso, para que a gente possa saber, vereador Titinho? Se eu tivesse lá, eu também recusaria. Se eu tivesse a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa votando isso, eu sou contra o lockdown total. Eu acho até que possa haver, e pode haver, um lockdown parcial à medida que a gente vê o enfrentamento com dados, com números reais, para que a gente puder. Mas eu votaria contra, porque isso é setorial. Você vai em várias cidades do interior, né, e que não necessita do lockdown total. Né? Você, por exemplo, tem São João de Meriti, tem que se ter o lockdown parcial, né? Mas aí tem que haver uma conscientização, um trabalho, principalmente um trabalho de conscientização com a sociedade, para que a sociedade possa entender, né, que a coisa é séria. Né? Então, quer dizer, tem que chamar também a sociedade para a responsabilidade do que tange a questão do coronavírus. Mas se eu estivesse lá, eu também votaria favorável a não, para que não houvesse o lockdown total no estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Agora, vereador Titinho, ainda sobre o governo atual de São João, circula na internet uma informação que diz que os professores da rede municipal tiveram seus salários e abonos reduzidos, né? Ou seja, isso é verdade? E outra coisa, a informação de abono de 30% no salário da secretária de Saúde, Márcia Lucas, procedem essas informações, vereador Titinho? Com relação, eu não gosto muito de fake, né? Eu não tive acesso a esses dados do aumento de 30% no contra-cheque da secretária, mas parece-me que é um abono até autorizado pelo Estado, pelo que disseram, mas eu não posso afirmar isso. Então, eu não vou te dar nem a você, nem a ninguém, qualquer tipo de informação que eu não tenha certeza que seja verídica. Agora, com relação à retirada, né, de alguns pedulicários, vamos dizer assim, não é nem pedulicário, são ações na Secretaria de Educação, onde o prefeito retirou inúmeros, como é que se dá o nome? Vamos dizer assim, são benefícios que a classe adquiriu dentro da legislação, quer dizer, é legal, e o prefeito foi lá, retirou, né? E aí houve uma pressão social, uma pressão tanto da classe do CEP, dos professores, quanto da classe política, tanto da classe de pais de alunos, quer dizer, houve uma pressão. Isso aí, na minha visão, é um jogo de marketing meio esdrúxulo, né? Onde você tira aquilo que é de direito do servidor e depois vai dar uma de bonzinho, dizendo que vai devolver, que quem errou foi o secretário de administração, foi o secretário de educação, mas, na verdade, quem errou foi o prefeito, que foi lá e autorizou a fazer isso, que, na minha visão, é uma maldade, está brincando, né, com a classe, tira o que é de direito dela e depois devolve, para dizer que ele fez aquele benefício, o que não é verdade. Isso é um direito da classe, um direito dos professores, um direito da classe da educação, não só dos professores, como todos aqueles que atuam na educação. Então, ele não fez mais do que obrigação devolver aquilo que é de direito deles. Ok? Então, fica aqui até o meu repúdio com relação à ação do prefeito municipal, com relação a essa questão da educação no município.
só um minutinho, gostaria de fazer um adendo, assim como o senhor está sendo transparente nas suas declarações, deixar bem claro, já que hoje estamos inaugurando a Rede Baixada de Notícias, que a Rede Baixada de Notícias não é vinculada a nenhum partido político, nós não temos nenhum viés político, tá? Então, de forma que, assim como o vereador está dando o prazer aqui de dar as suas declarações, o nosso vereador de São João, Titim, todos os outros de qualquer outro cargo político que queiram o nosso veículo de informação para também virem esclarecer alguma coisa ou virem realmente colocar sua postura frente aos acontecimentos, a porta está totalmente aberta, porque a Rede Baixada de Notícias tem como prioridade a população. Só para deixar isso bem claro, tá, vereador Titinho? A próxima pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: no dia 28 de abril, o senhor acusou o prefeito Dr. João Ferreira Neto de manipular e omitir os dados da pandemia e disse ter provas, ok? O senhor reitera as palavras do seu vídeo? O senhor confirma isso tudo em relação a isso, vereador Titinho? Completamente. Completamente. Eu tenho, inclusive, filmagens dentro do cemitério, né, que eu filmei lá no cemitério São Lázaro, lá no cemitério da Vila Rosalia. Eu fiz filmagem por 4 dias consecutivos, né? E numa terça-feira nós tínhamos 7 óbitos com suspeita de Covid, né? Porque todos os funcionários do cemitério com EPI para fazer o enterro, né? Mas nenhum deles tinha dados no óbito, né? No óbito. Não constava coronavírus, não constava Covid-19. Constava insuficiência respiratória, pneumonia não identificada. Quer dizer, isso também é fácil. É só vocês, qualquer órgão, pode checar junto ao cartório de registro de óbito, né? Com certeza estará lá inúmeras registros de óbitos, né? Com esse índice de pneumonia, ele é tão grande na nossa cidade nesses últimos 3 meses, 2, 3 meses, né? Que, por exemplo, eu vou citar para você, eu tenho dados aqui, por exemplo, eu tenho a Xerox, várias Xerox aqui comigo, no meu celular, de amigos, pessoas ligadas a gente, né? E eu tenho a Xerox do óbito, onde ele foi lá internado com Covid, né? E no óbito está constando pneumonia não identificada, insuficiência respiratória. Quer dizer, eles criam uma doença paralela para dar no óbito, para não colocar Covid-19. Mas o cidadão, e pior, esse cidadão eles orientam para que não leve os seus familiares ao velório, para não contrair. E os funcionários, né, do cemitério, todos eles com EPI, o caixão é fechado. A família não tem nem condição de fazer seus óbitos, né, de enterrar os seus entes queridos, não tem nem condição de olhar. Quer dizer, dar o último adeus, que é um costume, que é um hábito da nossa sociedade. Quer dizer, é caixão fechado. O carro entra, desembarca com o caixão e é direto para a cova. Uns dão um papo, né, conversa com os cidadãos lá que trabalham para fazer uma oração de 5, 10 minutos, né, e aí o cidadão dá uma paradinha para fazer aquela última oração pelo ente querido e ele é sepultado ali, sem poder, com o caixão fechado, não tem aquele último adeus. Então, eu tenho esses dados guardados, né, para poder fazer essa acusação, para fazer esse relato, porque o meu interesse, eu não tenho, não está na hora nem de discutir gestão pública, né? Nós vamos discutir isso lá na frente, né? Um pouquinho mais à frente, na hora certa. O que a gente tem que fazer agora é tentar a viabilidade de dar uma melhor saúde para a sociedade, que isso é o que o prefeito tem que fazer, é cuidar, principalmente ele que é médico, é cuidar da saúde da nossa população. Por quê? Porque na cidade, a gente conversando com um amigo daqui, um outro dali, a cidade ela tem o hábito de ter em torno de 10 óbitos por dia. 10 óbitos por dia. Quer dizer, agora, no dia do enterro do Cosme, que é um amigo meu, eu não pude enterrar, nós não pudemos, a família não pôde enterrar o Cosme, que é o Barrão, um amigo, não pôde enterrar no dia, teve que internar no outro dia, porque naquele dia tinha 45 óbitos na cidade.
no outro dia já tinha 42 aguardando. Então, quer dizer, fugiu a média, está morrendo muita gente. E o prefeito, que tem a responsabilidade de transportar as informações corretas para a sociedade, vai para suas lives, né? Dizendo que só teve um morto, né? Que só teve um óbito de um dia para o outro, de 6 para 7, 7 para 8. Tal. Agora ele está botando de 2, de 3 por dia, porque nós estamos no pico. Né? Aliás, o pico ainda dizem que é semana que vem. Então a gente fica aqui, nós estamos aqui tentando alertar a sociedade que ainda tem que ter suas preocupações, que tem que ter seus cuidados, que tem que usar máscara, que tem que usar o álcool em gel, porque são vidas e vidas sendo ceifadas, principalmente na nossa cidade, por irresponsabilidade do gestor público. Perfeitamente. Vereador, deixa eu perguntar para o senhor o seguinte, saindo um pouquinho só nesse momento da questão da pandemia em si, já que existem, obviamente, como o senhor falou, outros problemas, em relação, já que o senhor mostrou aí uma preocupação grande, até nas suas palavras, sobre procurar ser o mais transparente possível, justamente para não valorizar fake news que realmente notícias que não forem concretas, em relação ao pagamento dos aposentados e dos pensionistas, como que está essa questão no momento, vereador Titinho? Eu quero aqui me solidarizar com todos os aposentados e pensionistas, e a gente fica triste. Eu tenho 55 anos de idade, daqui a mais uns 5 ou 10 eu devo estar me aposentando. E a gente fica triste que trabalha a vida inteira para a gente poder, né, uma boa parte da nossa vida, principalmente nos momentos mais importantes, que a gente vai ficando velho, né? A gente vai começando a adoecer, o uso contínuo, muitas das vezes, de medicamentos. Medicamentos não são baratos. O cuidado com a própria saúde, quando você está num município que não dá uma saúde de qualidade para a sociedade. Então, a gente, às vezes, é obrigado a fazer um plano de saúde. E esses recursos, infelizmente, um gestor público ele nos tira a possibilidade. Por exemplo, já fazem 10 meses, né, que o aposentado e o pensionista não recebe aquilo que lhe é de direito. Isso é falta de gestão, isso é falta na minha visão, é muito mais a falta de vergonha. Né? Eu posso dizer aqui que a gente fica até sem palavras, porque eu imagino o que o cidadão, o que o aposentado, o pensionista, o que ele deve estar passando, a humilhação. Eu lembro dos meus pais, dos meus avós, isso me faz lembrar que a dignidade dele era pagar suas contas em dia, era não dever nada a ninguém, né? Não atrasar sua conta d'água, sua conta de luz, não atrasar a sua prestação, que às vezes compra um sofá novo pagando a prestação, e às vezes aquele cidadão vem na nossa porta para fazer a cobrança, e a gente tem que dizer para ele que não tem o dinheiro para pagar. É muito pior do que não receber o pagamento, é dar satisfação à sociedade e fazer o aposentado e o pensionista passar vergonha. E isso mexe com a consciência, né? Mexe com a saúde do aposentado, do pensionista, do cidadão, do idoso em si. Isso por falta de gestão e por ganância. Né? Eu venho falando isso, eu assumi, tem muita gente que pensa que eu sou vereador, mas eu fui eleito vereador em fevereiro do ano passado. Então, os 2 anos anteriores, eu não fazia parte da Câmara. Eu fui o primeiro suplente, fui o 5º mais votado da cidade, mas fiquei na primeira suplência de vereador. Com a eleição de deputado, um dos vereadores ganhou a eleição e eu acabei assumindo o mandato de vereador. E aí entrei no meio do caminho, entrei no meio do jogo. Eu falei, vou fazer os levantamentos, vou começar a trabalhar. E comecei a trabalhar, a fazer o meu papel. Fui convidado, óbvio, para fazer parte do grupo de apoio ao prefeito municipal, né? De grupo de apoio
daqui, dali, e eu me neguei. Eu falei, ó, vou tocar minha carreira solo, né? Eu vou desenvolver, não quero fazer parte de grupo nenhum. Até porque eu tenho que dar satisfação aos 4.300 eleitores que acreditaram no meu trabalho, que acreditaram em mim e me colocaram de volta à Câmara Municipal. E aí comecei a fazer o trabalho e comecei a identificar inúmeras irregularidades. E aí usei a tribuna da Câmara, comecei a usar e fazer as denúncias cabíveis, as denúncias necessárias. E eu falava lá atrás, olha, tem quase 2.000 cargos comissionados nessa prefeitura, que o cidadão só vai lá no caixa eletrônico com um cartãozinho do Banco do Brasil. Banco do Brasil não é essa. É Santander e Itaú. O banco lá. Não vou fazer propaganda de nenhum banco, não. Então ele vai lá com o cartão, ele é nomeado, e vai lá com o cartãozinho sacar no caixa eletrônico. O que eu quero dizer para vocês, hoje a prefeitura, não tenho sombra de dúvidas, nenhuma também, porque identifico a toda hora pessoas que trabalham na prefeitura, que dizem se trabalhar, nomeados na prefeitura com cargos comissionados, algumas com valores exorbitantes, né? E que só vão no caixa eletrônico. E agora, com as composições políticas partidárias, eu estava montando meu partido, e aí, de repente, começa a fugir aqueles pretensos pré-candidatos daqui e dali, e começa a ir para a base de governo. Aí foi me oferecido isso, foi me oferecido aquilo. O que eu quero dizer para você e para toda a sociedade que está nos assistindo e está nos ouvindo, nós estamos no Maranhão, a grande realidade, nós estamos com uma quadrilha administrando a nossa cidade. Eu posso deixar bem claro para você, nós temos uma quadrilha administrando São João de Meriti, lesando o erário público, com cargos um em cima do outro. E aí, qualquer um vizinho aí, vocês que estão me ouvindo, vocês conhecem vizinhos que estão nomeados, que dizem nas esquinas que é funcionário público, que é funcionário da prefeitura, que foi nomeado na prefeitura pelo prefeito Dr. João, mas que só vai lá receber o dinheiro no banco, porque esse dinheiro é meu, é seu. Esse dinheiro é do munícipe, é da sociedade meritiense. Né? Mas, infelizmente, o governo está fazendo política com dinheiro público. E aí, é fácil, matemática tem cargos aí de 5 mil, de 8 mil, de 11 mil, de 3 mil. Quem trabalha ganha 1.500. Mas quem não trabalha, que é cargo político, é 3 mil, 5 mil, 8 mil, 11 mil. O que acontece? E aí esse dinheiro está indo pelo ralo. Se você botar os 2 mil que eu estou falando, vezes 3 mil reais, 100, a gente não está falando em patronal, não estamos falando... Nós estamos falando só dos 3 mil que está no contra-cheque. Vai dar 6 milhões. A folha do município hoje, ela gira em torno de 22 milhões. O município não aguenta mais de 16. Nós temos recursos para ter uma folha substancial, mas que valorize o funcionário, que valorize o servidor público, que parem de fazer política com cargos, que parem de fazer gestão pública com cargos comissionados que não trabalham. Eu não sou contra, eu não sou louco, né? Eu acho que a gente tem que ter ciência de que a prefeitura precisa de pessoas no setor X que não tem ainda, não foi feito um concurso público. Então é importante, é necessário que a gente contrate o cidadão para ele poder ocupar esse espaço para desenvolver um trabalho. Agora, aqui em São João... Perfeitamente, vereador Citinho. O que o prefeito, só para concluir, aqui em São João... Claro, sem problema. É composições políticas partidárias com a gestão pública. Quer dizer, nomeada aí, não sobra recurso para pagar o aposentado e o pensionista, porque a matemática é simples. Aí não vai sobrar nunca. Aí eles, agora, no início do ano, votamos lá, no final do ano, aliás, votamos para poder vender um bem público para poder pagar aposentado e pensionista. Eu falei
eu votei favorável, mas deixei claro que eu estava votando favorável para tentar dar solução no pagamento do servidor, no pagamento dos aposentados e pensionistas. Mas eles venderam área para poder pagar, venderam bem público para poder depositar. Já venderam um. Quer dizer, até hoje, eles não pegaram o dinheiro que é descontado do servidor ativo para colocar na conta do Meritprev, para poder pagar os inativos. Quer dizer, isso é falta de gestão. Entendeu? É falta de gestão. Eu acho que o médico Dr. João, ele foi muito bom enquanto ele foi. Ele trazia vidas para cá, que ele é médico... como é que se dá o nome? Pediatra, não. Ele é obstetra. Então, ele trouxe muitas vidas. Isso, médico obstetra. Ele trouxe muitas vidas, né? Trouxe muitas vidas ao mundo, ajudou a trazer muitas vidas ao mundo como obstetra. Mas, como prefeito, ele está tirando muitas vidas. Não é só a Covid que está tirando. Né? Então, perfeito. Olha, o vereador, a falta de comprometimento dele. A falta de comprometimento dele. Dizendo, aproveitando que o senhor justamente está colocando agora no ponto, o prefeito Dr. João Ferreira Neto, no programa Fala Prefeito, na Rádio Alternativa, chamou pessoas da oposição de vagabundos, entre outras coisas, e convidou para um debate. Ou seja, alguns políticos se sentiram ofendidos e se manifestaram. Entre eles os deputados estadual Léo Vieira, Giovanni Ratinho, os vereadores Tinho da Farmácia e Dudu Soares, que se manifestaram nas redes sociais, e o senhor foi um que se manifestou também. Vereador, e quanto a isso, o senhor aceita o debate? O senhor confirma isso mesmo? Eu só para deixar claro a você, Pietro, e a todos os ouvintes, telespectadores do Papo Reto, da Rede Baixada de Notícias, eu tive um WhatsApp, mandaram um WhatsApp para mim, o Arlindo, da Notícia, me passando o desafio, e eu peguei e mandei um áudio para ele, um áudio pessoal. Eu não fiz uma declaração, eu fiz para ele um áudio pessoal. Falei, Arlindo, estou pronto para ele, a hora que ele quiser, entendeu? Eu estou preparado para acabar com essa sacanagem, com essa quadrilha. Quer dizer, ele editou o áudio, colocou o áudio sem minha autorização, porque eu não sabia que ele ia tornar público. Quer dizer, eu dei uma resposta pessoal a ele. Eu não sabia que ele ia tornar público o meu áudio, né? Fiquei muito chateado, liguei para ele, cobrei dele, a indelicadeza, por quê? Porque ele editou, porque ele não falou, no meu áudio eu falo quadrilha, né? Nessa sacanagem. Estou preparado para acabar com essa quadrilha que atua na cidade. E ele não colocou, ele editou. Eu não autorizei ele a colocar o meu áudio pessoal, quer dizer... Mas o senhor aceitou o debate? Não, eu quero deixar claro para você aqui e para todos aqueles que nos ouvem pela Rede Baixada de Notícias, nesse programa aí que a gente está tendo a oportunidade de inaugurar nosso Papo Reto. E aqui eu quero deixar bem claro para a sociedade, não é o momento. Nós temos que discutir, ele tem que estar preocupado em fazer gestão, em atuar. Ele tem que estar preocupado em gerenciar e administrar a nossa cidade. Ele não tem que estar desafiando, nem chamando ninguém de vagabundo, até porque ele não me conhece o suficiente para isso. Porque quem me conhece sabe, eu trabalho desde 7 para 8 anos de idade. Entendeu? Eu não tive vida fácil. Sempre trabalhei muito na minha vida. Sempre trabalhei muito. Não só como parlamentar, mas trabalhei muito na minha vida normal. Graças a Deus, tenho minha vida tranquila, sou um empresário bem-sucedido, entendeu? Mas eu não sou vagabundo, eu não sou sobrinho do tio dele, nem sou filho do pai dele, para ser vagabundo, entendeu? Então, eu não sou vagabundo, não sou irresponsável, né? Tenho levado minha vida pública com muita integridade. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho 20 anos de vida pública. 20 anos de vida pública. Sou o vereador com o maior número de projetos aprovados e sancionados em leis
na história da cidade de São João de Meriti. E tenho orgulho disso. Nunca faltei uma sessão na Câmara Eleitoral. Nunca. Sempre desenvolvi meu trabalho de parlamentar com muita propriedade, com muita seriedade e com muito respeito à sociedade meritiense que me deu 5 mandatos. Então, eu não sou vagabundo. Agora, estou preparado a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Até porque tem muita coisa que tem que ser esclarecida, né, para a sociedade, e eu quero fazer esses esclarecimentos frente a frente com ele. Eu quero ter essa oportunidade. Mas hoje, no momento, eu espero que ele se preocupe com os enfermos que tem na cidade, com a gestão que tem que fazer na cidade, porque a cidade está precisando dele, com a sujeira que está na cidade, com os entulhos que está na cidade, com os esgotos abertos que está na cidade. É isso que ele tem que se preocupar, né? Ele tem que se preocupar com isso. Pagar, né, colocar em dia o pagamento dos aposentados para poder dar dignidade a eles. É isso que ele tem que se preocupar. Ele não tem que se preocupar com oposição. Oposição é natural, isso faz parte. Oposição faz parte. É não concordar. Oposição é não concordar. E a oposição a ele, não tenha dúvida que eu sou oposição ferrenha, né? Mas sou oposição com responsabilidade. Eu quero que a cidade evolua. Eu estou aqui para trabalhar pela cidade. Agora, discordar, concordar, né? Achar legal, achar que é viável e dizer também que não é viável, isso faz parte. A casa legislativa é isso, entendeu? Ali é uma casa de contrários. A gente diz assim, uma casa de contrários. Então, faz parte. E ele tem que aprender a lidar com a oposição, a lidar com o contrário, porque ele não é o dono da razão. Ele não é o dono da verdade. Então, porque o problema do gestor público, Pietro, o problema do gestor público é ele achar que a sociedade quer aquilo que ele acha que tem que ser. Esse é o problema do gestor público. Nós, se tivermos lá em cima, se um dia, Papai do Céu, né, Deus nos proporcionar a possibilidade de dirigir essa cidade, não tenha dúvida, nós vamos fazer pesquisa para entender o que a sociedade deseja. O gestor público ele tem que entender o que o povo quer, não o que ele quer. Ele não pode dar para o povo aquilo que ele quer. Ele tem que dar ao povo aquilo que o povo deseja. Óbvio, se tiver a viabilidade. Então, eu estou preparado para ele a hora que ele quiser, o dia que ele quiser, entendeu? Eu acho até que nós vamos ter oportunidade lá na frente de travar esse debate. O debate de ideias, o debate de gestão, né? Porque isso é importante. Então, de conhecimento de causa, de conhecimento da cidade, eu não vou discutir medicina com ele, que eu sei que ele sabe muito mais do que eu, né? Mas com toda certeza, tenho possibilidade de discutir com ele gestão pública, né? Estou preparado para isso, eu me preparei para isso. Eu tenho 5 mandatos de vereador, 2 mandatos fui presidente de Câmara e 2 anos fui secretário de governo. Eu conheço o que é gestão pública, né? Então, eu sei o que a sociedade... Primeira coisa, eu nasci, me criei, moro em São João de Meriti, não sou turista, né? Eu não vim para cá para ganhar uma eleição de vereador, de deputado e ser prefeito. Eu nasci aqui, eu vivo aqui, eu moro aqui, eu trabalho aqui, meus negócios são aqui, meus amigos são aqui, minha família é aqui, entendeu? É de São João. São João está no meu coração, é a cidade que eu amo e quem me conhece sabe disso. Perfeitamente. Vereador Titinho, era bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor, todas as suas considerações, toda a sua, acima de tudo, transparência nas palavras. Então, gostaria de frisar mais uma vez, em relação aos nomes que foram citados, como Giovanni Ratinho, os deputados Zé Vieira, Dinho da Farmácia, Dudu Soares, enfim, todos vocês que foram citados, fiquem à vontade em, através da Rede Baixada de Notícias, poderem também usar isso aqui como o seu microfone também, para poder se defender de qualquer possível acusação ou esclarecimento, porque a Rede Baixada de Notícias ela está a favor do povo de São João de Meriti. Vereador Titinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Agora, antes da gente se despedir, eu gostaria de dar a oportunidade do senhor, se o senhor quisesse deixar algum recado, algum adendo aí
para a população de São João, antes da gente finalizar? Fique à vontade, por favor, vereador. Eu quero dizer que cada um cuide um dos outros até que essa tempestade passe, que se cuide, que cuide daquele seu ente querido, que tente seguir as normas da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para que a gente faça com que esse vírus maldito nos abandone o mais rápido possível, para que a gente possa voltar a ter uma vida normal, uma vida mais justa, uma vida mais digna para cada um de nós, para cada um da sociedade. Então, nesse momento, quero principalmente agradecer a vocês da Rede Baixada de Notícias, do programa Papo Reto, a você, Pietro, por ter nos dado aí a oportunidade de estar aqui transportando informações para a sociedade, que esse é o nosso papel, transportar informações da melhor forma para a sociedade e dando transparência, né? Aquilo que a gente preza, porque eu, como vereador da cidade, tenho responsabilidade não só com aqueles que votaram em mim, mas tenho responsabilidade com toda a sociedade meritiense. Então, meu povo, minha sociedade meritiense, cuidem-se. A tempestade vai passar, só mais um tempinho. A tempestade vai passar e nós vamos ter, sem dúvida alguma, dias melhores. Tá? Muito obrigado pela oportunidade aí, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, Pedro. Mais uma vez, obrigado ao senhor vereador Titinho, de São João de Meriti. Muito obrigado por toda a sua sinceridade nas palavras e a todo o povo de São João de Meriti e adjacências que acompanharam aqui, essa que foi a inauguração desse programa, que vai ainda estar muito com vocês durante os próximos tempos, após a pandemia. Enfim, vai ser um prazer muito grande seguirmos nessa jornada. Uma boa noite a todos e é isso aí. A Rede Baixada de Notícias inaugura hoje uma coisa que vai durar muito tempo com todos vocês. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.